Bom dia! A nossa aula de matemática é sobre operações com números naturais, da adição e da subtração. Algoritmos da adição. O que são algoritmos? Algoritmos são regras, ou seja, é uma sequência ordenada de regras com um esquema de processamento que permite a resolução de um problema, de cálculos, entre outros. Observe essa adição. Existe regra para efetuá-la. Primeiro, efetua-se as unidades, depois as dezenas, depois as centenas e assim por diante. Os termos da adição são parcela, parcela, soma ou total. O operador aritmético, ou seja, o sinal que indica o seu cálculo, é o sinal de mais. Ideias associadas à adição. A adição tem a ideia de juntar, acrescentar, de agrupar, de adicionar. Veja um exemplo de juntar quantidades. Joana estuda no sexto ano B. Em sua escola há 358 meninos e 536 meninas. Qual é o total de alunos dessa escola? Observe a operação. 358 meninos mais 536 meninas é igual a 894. Portanto, a escola tem um total de 894 alunos. Outra ideia é acrescentar uma quantidade a outra já existente. Vimos que na escola de Joana há 894 alunos. Se 87 novos alunos forem matriculados, quantos alunos a escola passará a ter? Veja a operação. 894 alunos já existentes, mais 87 novos alunos é igual a 981. Então, a escola passará a ter 981 alunos. Propriedades da adição. As propriedades da adição são propriedade comutativa, associativa e elemento neutro. Observe um exemplo de propriedade comutativa. 10 mais 20 igual a 20 mais 10. Eu pergunto, quanto é 10 mais 20? É igual a 30. E 20 mais 10 também é igual a 30. Veja esse outro exemplo. 7.476 mais 5.328 é igual a 12.804. Perceba aqui, nessa outra operação, que os números das parcelas são as mesmas, porém agora invertida. Veja, 5.328 mais 7.476 é igual a 12.804. Observe que as ordens das parcelas foram invertidas, porém o resultado é o mesmo. Só lembrando que a ordem de duas parcelas não altera o resultado de uma adição. Outra propriedade da adição é associativa. Observe essas cédulas de R$10, 5 e R$2. Veja que R$10 mais R$5 estão entre parênteses. Como também lá na frente, os R$5 mais os R$2 estão entre parênteses. Portanto, para resolver essa operação, primeiro efetua-se os que estão dentro dos parênteses. Ficando assim, 10 mais 5 é igual a 15. 15 mais 2 é igual a 17. Veja esse outro. 10 mais. Efetua-se o que estão dentro dos parênteses, que é o 5 mais 2, que é igual a 7. Ficando assim, 10 mais 7 é igual a 17. Portanto, 10 mais 5 entre parênteses mais 2, igual a 10 mais 5 mais 2 entre parênteses.
A maneira de agrupar as parcelas não altera a soma, ou seja, na adição de três números, associando os dois primeiros ou os dois últimos, obtemos resultados iguais. Outra propriedade da adição é o elemento neutro. Veja, 10 mais 0 igual 0 mais 10. Eu pergunto, quanto é 10 mais 0? É 10. E 0 mais 10 também é 10. Ou seja, qualquer número somado a 0 terá como resultado ele mesmo. Algoritmo de subtração. Assim como na operação de adição são necessárias regras, na subtração também é o mesmo. Para fazer uma subtração, primeiro inicia-se pelas unidades, depois as dezenas e depois as centenas e assim por diante. Os termos da subtração são minuendo, subtraindo, diferença ou resto. Observe que, em números naturais, a subtração só poderá ser efetuada quando o minuendo for maior ou igual ao subtraindo. Eu pergunto, quem é maior, 572, que é o minuendo, ou 445, que é o subtraindo? Claro que é o minuendo, 572. Para utilizarmos o algarismo, o minuendo e o subtraendo devem ser posicionados da direita para a esquerda, de modo que primeiro subtraímos as unidades, depois as dezenas e depois as centenas e assim por diante. Ideias associadas à subtração. A subtração tem várias ideias. Uma delas é tirar uma quantidade de outra. Veja esse exemplo. Norberto tem R$ 227 e vai comprar uma calça de R$ 55. Com quanto ele ainda vai ficar? Veja a operação. 227 menos 55 é igual a 172. Então, Norberto ainda vai ficar com R$ 172. Outra ideia de subtração é completar quantidades. Observe. Juvenal tem R$ 359 na poupança e quer comprar uma televisão de R$ 600. Quanto falta para ele poder comprar o televisor? Veja aqui a operação. 600 menos 359 é igual a 241. Então, ainda falta R$ 241 para Juvenal comprar a televisão. Outra ideia de subtração é comparar quantidades. Compare os pontos de Angélica com os pontos dos demais. Felipe tem 1.278 pontos. Jorge tem 2.188 pontos. E Angélica tem 1.895 pontos. Então, vamos pegar os pontos de Angélica, subtrair os pontos de Felipe. Vai ficar assim. 1.895 menos 1.278 é igual a 617. Então, concluímos que Angélica tem mais pontos do que Felipe. Agora, vamos pegar os pontos de Jorge e subtrair os pontos de Angélica. 2.188 menos 1.895 é igual a 293. Também aqui concluímos que Jorge tem mais pontos do que Angélica. Leia o material que eu vou postar a seguir, depois resolver os exercícios no caderno. Bons estudos!